Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com vocês, o professor Bruno, da disciplina de Física, e hoje eu quero trazer para vocês uma aula sobre o efeito estufa e o aquecimento global, ok? E aí eu quero que vocês confiram aqui comigo na imagem. Então pessoal, em se tratando do efeito estufa, tem alguns pontos importantes que eu quero ressaltar para vocês agora. Que pontos são esses? Primeiro, o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, ok? Muita gente pensa que o efeito estufa ele é ruim para o nosso planeta. E, na verdade, o efeito estufa é um processo natural e ele é fundamental para manter o nosso planeta na temperatura apta para que haja vida nele, certo? Então, em primeiro lugar, o efeito estufa ele não é ruim. Pelo contrário, ele é necessário, ele é fundamental para que haja vida no nosso planeta. Sem ele, a Terra teria temperaturas médias abaixo de 10 graus Celsius negativo. Então, veja o seguinte, se não existisse o efeito estufa, o nosso planeta teria uma temperatura muito baixa e não seria possível a existência de vida da maneira que nós vemos hoje. Parte da radiação do Sol que incide na Terra é refletida pelas nuvens e pelo próprio planeta, voltando assim para o espaço. Já, pessoal, a outra parcela dessa radiação é absorvida pelos gases do efeito estufa, para que, de fato, o planeta possa ser aquecido e tenha temperatura, como eu já falei para vocês, em condições aptas para que haja vida nele, certo? E parte dessa radiação acaba entrando em contato com o nosso planeta. E aí vão existir essa radiação, essa energia, é necessária para que existam outros fenômenos naturais que existem de fato no nosso planeta, certo? Observe aí na imagem, nessa animação, uma pequena ilustração do que eu falei. A gente vai ter a radiação penetrando em nosso planeta, atravessando a atmosfera. Parte dessa radiação, como vocês estão vendo aí, retorna para a atmosfera. E aí essa radiação, uma vez que retorna para a atmosfera, uma pequena parcela volta para o espaço e a outra parcela retorna para o nosso planeta. E assim, sendo responsável por toda a dinâmica da vida existente no nosso planeta. Certo? Então, pessoal, agora vamos entrar no aquecimento global. O que vem a ser, então, gente, o aquecimento global? Tendo o seguinte, nós temos alguns gases presentes na nossa atmosfera. Que gases são esses? Dióxido de carbono, metano, óxido de azoto e ozônio. Notem aí que eu destaquei para vocês o dióxido de carbono e o ozônio. Por que eu destaquei esses gases aí? Porque eles têm algumas importâncias dentro do contexto da nossa aula que eu vou trazer para vocês agora. Primeiro, o aumento da intensidade dos gases que contribui para o efeito estufa. Como eu falei, existem esses gases que, de fato, eles estão presentes na atmosfera e são responsáveis pelo efeito estufa, que, como eu já falei também, ele é necessário para que haja vida no nosso planeta. Só que o que acontece? Através das nossas ações, através do comportamento humano, nós estamos percebendo que existe o quê? Um aumento da intensidade desses gases. De que maneira? Utilizando petróleo, gás, carvão. Então, através da destruição das florestas tropicais, através das queimadas, por exemplo, é uma maneira de você fazer com que esse dióxido de carbono, esses gases que contribuem para o efeito estufa, eles se intensifiquem na nossa atmosfera. Desde a época da Revolução Industrial, por exemplo, que já foi citado em algumas aulas anteriores para vocês, nós tivemos aí um aumento gritante na produção desses gases e na acumulação deles na atmosfera. Porque a partir, por exemplo, da queima do carvão, de combustíveis fósseis, através da queima desses combustíveis, nós temos aí uma intensificação desses gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E aí,
o que que acontece? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então cabe uma pergunta. Primeiro, há alguma relação entre o aquecimento global e o efeito estufa? O que que vocês acham? Agora há pouco eu falei que o efeito estufa ele é bom para o nosso planeta, mas existe alguma relação com o aquecimento global e efeito estufa? Então, primeiro, o efeito estufa é um processo natural. O que é o aquecimento global? O aquecimento global ele é fruto das ações humanas. Então, como já foi falado, desde a época da Revolução Industrial, através das ações humanas, vem se intensificando essa quantidade desses gases que são responsáveis pelo efeito estufa. E aí alcançou-se um nível tão elevado que se intensificou o efeito estufa, gerando assim um aquecimento global. Sendo assim, pessoal, o que é o aquecimento global? O aquecimento global nada mais é do que o efeito estufa intensificado. Em outras palavras, significa dizer que alcançou-se um grau no efeito estufa tão elevado que, ao invés de ele ser benéfico para a vida no nosso planeta, ele tem sido danoso, ele tem trazido danos, ele tem trazido consequências ruins, que é o que nós chamamos de aquecimento global. Temos aqui algumas consequências para vocês verem do aquecimento global. Que consequências são essas? Elevação da temperatura dos oceanos e derretimento das calotas polares. Então, o que acontece? Elevando a temperatura dos oceanos, por exemplo, a gente pode afetar a vida que está ali presente, que está habituada com essa temperatura, podendo causar até a morte de algumas espécies e assim afetar o ciclo da vida de modo geral, certo? Temos aí o derretimento das calotas polares. Como foi falado para vocês na aula anterior, os polos no nosso planeta, eles são fundamentais para regular a temperatura do nosso planeta. Então, derretendo assim as calotas polares, a gente pode influenciar e afetar de maneira negativa o clima do nosso planeta. Possíveis inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas, em função da elevação do nível dos oceanos. Outra consequência, aumento da insolação e radiação solar em virtude do aumento do buraco da camada de ozônio. Então, parte desses gases aí, presentes, resultantes dessas queimas, eles acabam afetando na camada de ozônio, que, como já foi falado para vocês, ela é responsável para nos proteger de determinado tipo de radiação que é danoso à espécie humana e à vida de modo geral. Então, destruindo a camada de ozônio significa, então, que o planeta vai ficar vulnerável a esse tipo de radiação que é perigosa para a vida no nosso planeta, incluindo a espécie humana. Outra consequência do aquecimento global, intensificação de catástrofes climáticas, por exemplo, furacões, tornados, secas, chuvas irregulares no caso, né? Entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. Então, o aquecimento global, ele também, como consequência, ele pode trazer várias catástrofes climáticas, como já foi mostrado aqui para vocês. Outra consequência do aquecimento global que a gente pode ter, extinção de espécies em razão das condições ambientais adversas para a maioria delas. Então, o que acontece? O aquecimento global ele pode transformar as condições ambientais que a diversidade biológica tem, né? que a vida animal ela tem. Afetando essas condições ambientais, pode causar, então, a extinção de algumas espécies, certo? E agora, a seguir, eu tenho aí uma ilustração para vocês, para que vocês percebam como que o ser humano ele tem influenciado na temperatura do nosso planeta ao longo de uns 62 anos. Então, você pode perceber aí, na ilustração, que com o passar dos anos, a temperatura do planeta ela tem sido afetada drasticamente pela ação humana, como já foi mencionado anteriormente aqui para vocês, tá?
Nessa outra ilustração, vocês podem perceber aí o aumento do dióxido de carbono, novamente pela ação humana. Aumentando essa concentração do dióxido de carbono, nós vamos ter o quê? Então, um aumento na temperatura do planeta, certo? E esse aumento vai trazer essas consequências que foram citadas na aula de hoje. E outras, certo? Vamos agora, então, pessoal, para o exercitando. Vamos, então, para a primeira questão. Acompanhe aí comigo. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? Letra A, destruição da camada de ozônio. Letra B, inversão térmica. Letra C, efeito estufa. Letra D, chuva ácida. Ou letra E, eutrofização. Pelo que foi trabalhado na nossa aula, pessoal, pelo que foi apresentado para vocês, a gente percebe que a alternativa certa é a letra C, o efeito estufa. Como foi mencionado para vocês, o aquecimento global nada mais é do que um efeito estufa intensificado. Ou seja, é o momento em que o efeito estufa ele alcança condições que são perigosas, que causam danos para a vida presente no nosso planeta e para a natureza de modo geral. Nós estamos chegando, então, no final da nossa aula. Agradeço a vocês pela atenção e deixo como sugestão de pesquisa que vocês pesquisem também acerca de maneiras de combater o aquecimento global. O que você pode fazer para combater, então, o aquecimento global, certo? E aí, não esqueçam também de acessar os demais conteúdos da plataforma Eduque. E assim chegamos ao final da nossa aula. Agradeço pela atenção. Forte abraço. Fique com Deus.